sociólogo Igor Salmeron. Apesar de jovem, já é mestre em sociologia e está concluindo o doutorado. Logo, logo ele também já é doutor em sociologia e vai conversar com a gente, né, sobre a sociologia, sobre esse amor que ele tem pela sociologia, de onde vem tudo isso, um pouco do trabalho que ele tem realizado, enfim, um pouco também da história da sociologia. Como o nome diz, Mariano Salmeron, Igor Salmeron é descendente de Mariano Salmeron, um espanhol que veio para Sergipe e aqui fez história, né? Hoje é nome de avenida, enfim, nós vamos conversar com o Igor também sobre isso. Igor, muito obrigado por ter vindo conversar com a gente, viu? É um prazer, uma alegria muito grande ter você aqui conosco, viu? A felicidade toda minha, um prazer, uma honra imensa estar aqui com você, Carlos França, que é um ícone da nossa seara da comunicação sergipana e além fronteiras. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado pelas palavras. Igor, vamos começar um pouco sobre o Salmeron, né? Você é a quarta ou quinta geração de Mariano? Então, a história da nossa família, né, que é uma família que se constituiu como, que eu chamo assim, no consulado de trabalho, né, que realmente são pessoas que fizeram e fazem a diferença no nosso estado, justamente pela dedicação que eles possuíram, desde os idos lá, das origens, né, nossas, que é de Cieza, cidade de Cieza, na Espanha, isso. E eu sou da quarta geração, né, pertenço à quarta geração. Você é tetraneto de Mariano? Tetraneto, tetraneto. Mariano, que é inclusive um grande, né, um dos grandes personagens aqui do nosso estado. Ele ajudou a construir aquela região ali do Siqueira Campos, né? Isso, o bairro Siqueira Campos, que é o antigo Aribé, né, que era por fazer aqueles vasinhos, né, de barro, pessoal. E ele foi um dos caras que desbravou, né, o Siqueira Campos, que é um dos primeiros bairros aqui que deu origem ao desenvolvimento, né, de Sergipe. Então, Mariano, com certeza, é uma figura referencial para todos nós. Hoje é nome de avenida e referenciado também por todo o trabalho que fez, e a família continua carregando esse legado, né? Sem dúvida. E ele tem a questão do trabalho humanitário, né? Ele participou da maçonaria aqui de Sergipe, ele costumava ceder terrenos, né, pela grande quantidade de terras que ele possuía. E hoje, como a gente vê, é uma área de comércio, né? Uma área de comércio, mas antigamente, ali, se a gente pega a história antiga do nosso estado, realmente ele foi o cara que pioneiro, desbravador, né? Eu costumo chamar ele de desbravador daquela região. É porque naquela época o Siqueira Campos era um areal, né? Não tinha nada, um deserto, né? Um deserto. Ali na linha de trem, por exemplo, na Avenida Augusto Franco, que era a antiga Rio de Janeiro, aquilo tudo era areia por ali. Sem dúvida. Quem não conhece, né, já percebe aquilo ali, o desenvolvimento que tem hoje. Mas realmente... Eu criança vivia essa época que eu vivia muito ali na Rua Pernambuco, por ali, né? Tanto que o pessoal do bairro Siqueira Campos tem orgulho de dizer que todos os nomes do Brasil estão ali dos estados brasileiros, estão no Siqueira Campos, né? Sem dúvida. Quem pega as placas, eu sempre fui fascinado também por placas, por nome de família, né? Que depois a gente vai entrar aqui, eu acho, nessa conversa. Sim. Acho que a gente vai conseguir, por exemplo, elucidar muito do meu início, né? Na profissão como sociólogo e como aquele cara que realmente tem amor, né, pelo que escreve acerca de Sergipe, porque eu considero que Sergipe tem essa característica de possuir personagens que merecem todo o nosso reconhecimento. Sem dúvida. Eu tive a honra de conhecer sua tetravó. Ela tinha uma casa lá em Santa Amaro, onde eu nasci e me criei, né, bem em frente à igreja, na Praça Coronel Jacinto Ribeiro, bem em frente à igreja, e eu tive a honra de conhecer sua tetravó, que eu não me recordo o nome, infelizmente. E frequentava a casa dela. Era uma senhora assim, decente, uma senhora de uma pureza muito grande, sabe? Gentil, tratava todo mundo com muita humanidade, né? Então tive esse prazer. Fantástico, fantástico, França, você dizer isso, porque na época que eu fiz um artigo sobre a nossa família, né, Salmeron, foi bom você mencionar, porque realmente nossos ascendentes possuem essa característica, né? Não só de desbravar, né, de ter essa questão de serem voltados ao trabalho, mas sobretudo a educação e a lhaneza no trato, né, para com o outro. Então, e os herdeiros do Salmeron, eles também, de Mariano, eles também construíram uma história, até chegar seu pai, chegar a você. Agora eles construíram também uma história aqui no estado, né? Sem dúvida, sem dúvida. Depois de Mariano, a gente teve várias gerações, né? Eu cito sempre o exemplo do meu avô, né? O Fernando Salmeron, que até hoje ele diz que é o representante assim da nossa família, porque nos dias odiernos ele ainda sustenta, né, a questão da funerária ali. Isso. Quem conhece aquela funerária Salmeron. Ele tem agropecuária também, ele tem vários prédios ali, na verdade, né?
mas ele tem a questão da agropecuária, que ele investe muito, e sobretudo a funerária, que é icônica, né, aqui em Sergipe. Pronto, vamos falar um pouco também sobre você. Você entrou na faculdade com 17 anos, na UFS, né? 17 anos. Agora, por que você resolveu fazer sociologia? Que é o estudo da sociedade, né? Isso. Não, sociologia para mim sempre foi uma paixão. Na verdade, vem desde os tempos ali do ensino médio, que essa área de humanas eu sou apaixonado. Tinha dúvidas em fazer ou direito ou sociologia, mas por influência muito familiar, minha mãe é formada, né, pela UFS também. Meu pai também prestou... Qual é o nome do seu pai? Com seus pais, Oswaldo? O nome de minha mãe é Adriana da Silva Salmeron, o nome do meu pai é Clodomir Mota Salmeron. Pessoas que fantásticas, assim, que realmente me guiaram sempre nesse caminho da educação, do bem servir, né, à sociedade. Então, casou muito bem. Sociologia, área de leitura, a área da história também, que eu amo. E foi uma coisa assim, que eu não pensei realmente duas vezes de prestar o concurso, né, na época o PSS. Sim, sim. Aí consegui, graças a Deus, foi uma área que eu me identifiquei e o resultado foi esse. Só tenho a agradecer realmente minha família, a Deus e todas as pessoas aí que me apoiam. E um trabalho que você vem fazendo muito bem, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, né? E que você faz com muito amor, que eu acho que o mais importante em tudo isso é o amor que você dedica àquilo que faz, né? Sem dúvida. Sem o amor a gente não faz nada, né? Eu acho que é a grande locomotiva aí que nos move, é ter amor pelo que a gente faz. Confúcio tem uma grande frase, né? Que quando a gente faz por amor, a gente realmente não trabalha o único dia da sua vida, porque é prazeroso, né? E é uma coisa satisfatória. Escolha um trabalho que você ame e você nunca mais trabalhará um só dia, né? Sem dúvida, né? Sem dúvida. É verdade. Agora, a sociologia é uma das ciências que estuda a sociedade humana, é mais ou menos isso? A sociedade, na verdade. Isso, estuda os fenômenos sociais, né? Tudo que engloba relações, né, de caráter individual, coletivo, a sociologia ela sempre está atuante, né? Certo. No caso, assim, ela analisa os diversos fenômenos, né, dessa expressão de consciência coletiva e individual. Isso. Agora, a sociologia ela não é nova. Se você vai buscar um dos pais da sociologia, você vai pegar Weber há 150 anos. Mas não é só ele que é considerado o pai da sociologia, né? Não, é porque muitas pessoas colocam ele assim como se fosse o nome, mas eu considero assim a Santíssima Trindade, né, que a gente brinca lá na academia, que é Emile Durkheim, né? A gente tem o Max Weber, que você citou muito bem, e o Marx, né? Então a gente tem Karl Marx. Aí a gente cita esses três assim como sendo os pioneiros, os precursores da ciência sociológica. Agora, esses precursores, esses pioneiros, eles vieram quase que ao mesmo tempo, ou um distanciou do outro? Como é que foi isso? Não, muitos ali eles são contemporâneos, não tem muito essa questão de muito tempo, não tem essa questão de ser muito intervalados, né? Apesar de cada um possuir características individuais do modo de enxergar a sociedade. Aqui no Brasil, a gente pode citar Florestan Fernandes como um grande nome, né? Sem dúvida. Florestan é o cara assim, que realmente foi o divisor de águas, né? Um cara que tem uma história belíssima de vida, para quem já estudou a trajetória dele, de engraxate, um cara que conheceu as mazelas, né, sociais de perto. Tanto é que estudou muito, sua trajetória é pautada por estudar temáticas relacionadas às classes assim mais desfavorecidas, né, digamos assim, desamparadas. Então ele foi um cara que realmente estudou a questão dos negros no Brasil, né, tem estudos pioneiros e referenciais de nível internacional. Então Florestan realmente é um divisor de águas para quem estuda sociologia. Eu sou amigo de um filho do professor Florestan Fernandes Júnior, né, que é jornalista. E aí eu brinco quando eu falo com o Florestan, não falo pessoalmente há muito tempo, mas a gente sempre troca mensagens, eu digo: Florestan, o seu pai só cometeu uma falha. O pai dele, o professor Florestan Fernandes, era corintiano. E levava Florestan para assistir aos jogos do Corinthians. Só que Florestan se apaixonou pelo Santos. Eu digo, então, finalmente pode-se dizer que o professor Florestan falhou em alguma coisa. Não foi de você corintiano. Não é tão perfeito, né? Não é tão perfeito. Ninguém é, então que cometeu. Aí na área da sociologia ele compensou. Compensou, menos, né? Na esfera pessoal da escolha de time, infelizmente... Ele não deu certo, não deu certo. Agora, nós também temos outros grandes sociólogos do Brasil. Exemplo, Fernando Henrique. Fernando Henrique, uma figura que despontou, né? O ex-presidente, outro cara que também a nível internacional reconhecido, né? E é interessante a gente ressaltar, não é porque ele foi presidente, já antes ele, pela carreira ele uma acadêmica. Vez disse, exatamente, desculpa eu cortar, uma vez ele disse aqui no aeroporto, eu estava lá,
que ele gosta de ser chamado de professor, não é de presidente. Eu É. gosto de ser identificado como professor Fernando Henrique, não como presidente. Foi bom você dizer isso, Francis, porque antes de tudo ele fez uma carreira brilhante no magistério, né? Ele realmente é um cara que é outro que é um paradigma, né? Fernando Henrique. E o interessante dele é isso, porque não foi porque ele assumiu a presidência, foi justamente por ele ser sociólogo, sociólogo atuante e por ter se tornado um paradigma, né? E assim como o professor Florestan, muita gente também estuda nos livros do professor Fernando Henrique. Sem dúvida, sem dúvida. As obras dele continuam sendo referenciais, né? Obras que se debruçaram acerca da questão do desenvolvimento, né, do Brasil e várias questões de cunho sociopolítico. Então, acho que eu considero Fernando Henrique um dos pioneiros. Foi também aluno, né, contemporâneo ali do próprio Florestan. Ele conviveu com grandes figuras, né, da época. Agora, alguém ia lhe perguntar assim, mas o que tem de interessante você estudar a sociedade? Não, é fascinante, França. Modéstia à parte, é uma área que tudo que nos move, por exemplo, no meu caso mesmo, é a partir do cunho que a gente estabelece relações sociais, né? Por exemplo, tudo é política, mas no bom sentido, porque a gente, a partir do momento que a gente se relaciona com o outro, eu considero que a gente sempre aprende, né? Por onde a gente passa, e a sociologia me ensinou muito isso, é ter essa humildade de saber que nada sabemos e estamos sempre aprendendo. Então, eu acho que é nessa linha que eu me apaixonei pela seara sociológica. O estudo da sociologia, como a gente disse agora há pouco, é relativamente novo. Vamos para os 150, 200 anos, mas ela sempre existiu desde que o homem existe na Terra. Sem dúvida, sem dúvida. A sociologia está no cerne de todas as relações, né, de cunho humano. Então, acho que é uma ciência basilar, né? Na verdade, a gente, quando se forma lá na UFS, o curso é chamado de Ciências Sociais, porque engloba a ciência política, a antropologia e a sociologia, né? Então, realmente, é uma ciência que sempre foi praticada, apesar de não estar assinalada, né? Na época, não está assinalada academicamente. Porque desde que a primeira vez que um homem se aproximou de outro, aí se criou a sociedade. Sem dúvida, sem dúvida. O diálogo, a arte da conversação, né, é basilar, é primordial para qualquer estabelecimento de interdependência humana, né? As pessoas costumam dizer que a célula máter da sociedade é a família. Você também vê por aí? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que eu considero, desde antes, né, desde antes de eu ingressar na UFS, eu sempre enxerguei a família como a unidade basilar que mantém a coesão social. Então, acho que sem uma família, por exemplo, no meu caso particularmente, eu vejo que ela é o edifício que nos solidifica e nos faz andar para frente, né? É o cimento de uma nação. O estudo da sociologia, o estudo da sociedade, na verdade, pode ajudar a fortalecer a sociedade como um todo, na hora que você faz uma pesquisa do que era antes, do que é depois, do que é hoje, o que pode vir. Isso pode ajudar na sociedade? Com certeza, com certeza. A sociologia, por exemplo, ela é primordial para que a gente possa formular políticas públicas, né, de caráter abrangente e elucidativo, né, acerca dos problemas. Sem a sociologia, a gente não tem esse avanço que a gente notou com o decorrer das décadas e dos séculos, né? Então, a ciência que ela é fundamental para o progresso de uma sociedade. Inclusive, em algumas faculdades, eu teria em vários cursos, mesmo que você não faça um curso de sociologia, mas a disciplina sociologia, ela está na grade. Está na grade, é. Você pega curso de direito, um curso de administração, ciências, né? Contábeis, ciências contábeis. Eu fiz ciências contábeis e tinha sociologia. Tinha que pegar sociologia, com certeza, Francis, porque você tem que ter essa formação que ajuda a você estabelecer relações, né? E ter, eu acho que o aspecto da tolerância, de compreender o outro. Nós falamos muito agora sobre a sociologia, a família, evidentemente. Eu queria falar um pouco sobre o seu trabalho, né? Você está concluindo seu curso de doutorado, você já tem uma obra publicada, que é um livro sobre o ex-governador João Alves Filho, em parceria com a doutora Débora Pimentel, né? E aí me fala um pouco desse trabalho. Depois a gente vai falar sobre os outros isoladamente, mas esse trabalho em si da obra do Dr. João. Não, esse trabalho para mim foi realmente assim, tem o antes e depois do Igor Salmeron, porque aqui eu quero fazer questão de agradecer ao convite, ao valioso convite para estar participando desse projeto,
da doutora Débora Pimentel, né, a psicanalista renomadíssima. Que é médica e optou pela psicanálise, né? Sem dúvida. E perfaz pelos caminhos da literatura, né, da ciência, assim, das letras. E ela é uma mulher fantástica, uma pessoa extraordinária, que quando me fez esse convite, realmente foi algo inovidável. Débora é filha do jornalista Nazário Pimentel, de quem sou amigo e sou amigo dela também, graças a Deus. Né? Sim, prosseguindo. Aí ela me fez esse convite, não pensei duas vezes, realmente para mim foi fantástico estar nesse projeto. Assim, era uma área que eu já vinha escrevendo, né, sobre personalidades aqui do nosso estado, mas assim que ela fez esse convite, foi realmente aquele boom para mim, na minha carreira, na minha trajetória como profissional, como sociólogo e sobretudo como escritor, né? Isso. Aí, depois desse trabalho do Dr. João, você já tem algum novo livro encaminhado? Enfim, como é que está a situação? Então, surgiram alguns projetos. Vou destacar aqui um em especial, porque está nessa fase assim, de andamentos conclusivos, que é uma obra sobre o Dr. Walter Franco, uma figura, um ícone, né, que é realmente um símbolo da nossa democracia, sem dúvida alguma. Né? Na época das diretas, ele teve um papel essencial para quem vivenciou, né, estudou esse contexto. Então é um livro que está encaminhado aí, está em fases de andamentos conclusivos e eu creio que vai ser também outra grande contribuição para o nosso estado. Esse será apenas o segundo livro, né? Porque você tem poucos, 21 anos já, 22? Hein? Tenho 29. Já está 29. Já está um rapazinho, né? Segunda adolescência. Segunda adolescência. Então daqui a pouco começam mais livros, porque a partir do momento que começa a aparecer seu trabalho, como esse livro do Dr. João Alves que a gente reforça, em parceria com a doutora Débora. Agora vem o livro do Dr. Walter. Outros livros virão também, né? Virão. Eu estou com várias ideias, na verdade, né? Estou com vários projetos em mente, mas no momento estou me dedicando muito a esse. Porque quando eu pego um projeto, eu me dedico realmente de corpo e alma. Para quem me conhece, sabe que eu nunca escrevo por escrever. Realmente é um trabalho minucioso que eu faço, assim, acerca da história de uma pessoa. Vejo os prós e contras, pego lá atrás, desde a infância, né, faço toda uma história da personalidade da pessoa, de toda a carreira, né, dela como figura pública e em seu âmbito doméstico, né, pessoal. Isso poderia-se dizer que os livros são um estudo de caso da sociedade, né? Sem dúvida, porque eu considero assim, França, tem uma frase do poeta romano, né, Horácio, que ele diz que as instituições nada mais são que sombras prolongadas de homens. Eu considero também que quando a gente estuda pessoas, né, famílias, por exemplo, famílias de cunho tradicional num estado, não precisa ser especificamente Sergipe, mas vamos colocar para cá, transplantar para a nossa realidade. A gente está estudando ao mesmo tempo a história do próprio estado, né, sergipano. Por exemplo, ao estudar famílias que contribuíram sobremodo, né, para o desenvolvimento da nossa sociedade, a gente está estudando também a conjuntura estatal. E eu acho que isso é o que nos forma como realmente pesquisadores, assim, que tem essa preocupação de sempre contextualizar, né, tanto a família quanto a sua importância no âmbito mais geral. E isso você tem feito muito aqui em Aracaju, em Sergipe, de modo geral. Você tem destacado o trabalho de determinadas famílias, você vai buscar lá nos antepassados que chegaram, que construíram a história, que passaram para os filhos e netos. Você tem feito esse trabalho, né? Não, porque eu sempre fui fascinado, né? Desde quando, antes mesmo de eu ingressar na academia, né, na Federal de Sergipe, eu ficava realmente embevecido com as placas. Sim. Foi bom você mencionar a questão do Siqueira Campos, porque eu notei aqui no nosso estado esse déficit de fazer biografias, né? Quem fazia muito isso era nosso saudoso, acho que o maior historiador sergipano, Luiz Antônio Barreto. E eu percebi essa lacuna. A gente tem esse déficit de fazer biografias, né? A gente tem essa questão de não reconhecer os nossos personagens. A população desconhece muito as grandes figuras do nosso estado. Você passa na rua, vai lá, Avenida Mariano Salmeron. Quem é Mariano Salmeron? Quem era? Avenida José Carlos Silva, quem é José Carlos o cara Silva? que eu fiz agora recentemente. Né? Aí eu fico assim, eu digo, poxa, fiquei... Aí o cara diz assim, não, José Carlos Silva foi um construtor, dono de uma empresa. Não é só isso. Não, porque as pessoas, assim, banalizam, né? Eu acho, assim, um defeito muito grande da gente, como sociedade, como população de um local, desconhecer nossas figuras, né? É verdade, quer dizer, até a própria... Os estudantes, o povo e os estudantes precisam conhecer isso. Os estudantes, eu digo, porque ele serve como fator multiplicador. No caso, o cidadão que está na faculdade, ele tem que passar para outras pessoas, mas a maioria das pessoas não conhece isso.
E aí, a partir do momento que você vem que publica e conta a história daquela família, por que Dr. Albano Franco? Pô, de onde vem Dr. Albano Franco? Você vai ter que buscar lá embaixo, você já fez isso. Com certeza. E foi bom você falar dos Franco, porque foi o artigo assim que me fez despontar. Foi o primeiro que eu publiquei no Jornal da Cidade, né? Que eu chamei ele dos Rockefellers de Sergipe, né? Aí realmente foi uma família assim que me fez ter essa epifania de realmente descobrir como uma família, como pessoas, né, tem importância para o desenvolvimento do Estado. Então, para mim, teve o antes e depois da atuação dos Franco aqui. E a partir deles eu fui pegando e mapeando as outras famílias aqui que deram origem a diversos e inúmeros artigos. Né? E que a gente não sabe, né? A gente passa, não tem ideia, não sabe quem foi a pessoa. Silvio Romero... Fausto Cardoso, né? Cardoso, pessoas assim que... Sabe, né? Olímpio Campos. Só se você tiver o trabalho de procurar... Que nós, em Sergipe, não temos uma literatura assim, muito vasta sobre os nossos grandes homens. Né? Com certeza. Né? A gente tem... Na verdade, a gente tem, mas o que tem esse defeito, às vezes, é compartilhar essas informações. É como você bem disse, a própria escola tem esse déficit de não ter uma disciplina voltada, por exemplo, à história de Sergipe, mais especificamente, né, de uma maneira mais prolongada. A gente sabe, a gente conhece a história geral, você conhece a história de Roma, tá, mas você não conhece a história de Sergipe. A gente desconhecer, por exemplo, ícones como Maria Tete Nunes, grande historiadora aqui, o professor Samuel Albuquerque, que é de uma geração mais recente, o próprio Ibaré, figuras de um quilate inominável, né? E realmente a gente acaba desconhecendo. Então, rapaz, e esse trabalho que você tem procurado fazer, e você tem tido assim, espaço para divulgar seu trabalho ou você usa apenas as redes sociais? Não, até que ultimamente agora, França, eu tenho muito a agradecer, sobretudo a toda a sociedade sergipana, eu gosto de dizer assim, do modo geral, porque muitas portas se abriram para mim, assim... Depois não foi nem depois da publicação do livro sobre o Dr. João. Já antes, pessoas já vinham me procurando, próprias escolas também já me ofereceram também de dar palestra, conferências sobre personagens. E isso acaba estimulando os garotos, né? Sem dúvida. Eu vejo no olhar dos alunos, né, dessa juventude que carece disso. Às vezes não é nem eles, porque às vezes a gente diz, não, eles são desatenciosos. Mas eu percebi que pelo modo que a gente explane, né, dê uma aula, uma palestra, uma conferência, as pessoas elas têm essa curiosidade de conhecer os nossos personagens. Eu acho que é isso que edifica e, por exemplo, no meu caso, me faz seguir em frente. Porque às vezes, Igor, quando você vai lá e fala sobre sociologia com um garoto, ele tem alguma coisa latente que ninguém despertou. Quando você fala aquilo desperta nele vontade de conhecer, pelo menos de conhecer. Então, tudo é o modo que você repassa as informações, né? Confesso que existem muitos professores que não têm muito aquela vocação, né, de sala de aula, que, como você bem disse, assim, que não desperta. Porque sempre, todos nós temos algo, né? Todos nós temos alguma vocação, essa curiosidade latente, né? E eu acho que é isso que a gente deve investir, né? Sobretudo na educação, nessa seara que, para mim, é algo que nos faz realmente avançar. Quer dizer, hoje você sente que as portas se abrem, não apenas as redes sociais, que são muito importantes e que têm ajudado muito a divulgar seu trabalho, né? Mas que as portas hoje se abrem, que as pessoas te convidam para palestra, jornal, rádio, as pessoas falam mais de você, né? Com certeza. Depois das redes sociais, assim, foi realmente um estopim, França. Eu consegui, inclusive, por exemplo, adentrar o movimento cultural Antônio Garcia Filho, da Academia Sergipana de Letras. Que é uma figura, um dos fundadores da Faculdade de Medicina de Sergipe. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Eu sou amigo do filho dele, Renato. Renato disse que o Dr. Luiz Garcia era governador do estado e Dr. Antônio, irmão dele, Dr. Luiz, dizia assim, Luiz, precisamos fazer a Faculdade de Medicina de Sergipe. Não, Antônio, você não está vendo que não dá, não sei o que, ele bateu o pé firme até que o Dr. Luiz Garcia aceitou a ideia e estamos aí com a nossa Faculdade de Medicina. Na faculdade, grandes pioneiros, né? Foi bom você falar da família Garcia também, que inclusive eu estudei. E aqui, deixo de púlpito, meu agradecimento especial ao Dr. Gilto Garcia. Meu amigo, pessoal, que eu grande tenho muito figura. Respeito, Então, quer dizer, até aí a família Garcia. Como é que vem a Faculdade de Medicina de Sergipe? Através do Dr. Antônio Garcia. Eu não diria nem através do Dr. Luiz, porque o Dr. Luiz, que era o governador, vai ser o irmão que encostou ele na parede. Que botou, A expressão é essa, botou na parede. Botou na parede para fazer a faculdade, porque ele dizia, não, o Sergipe não tem condição de ter uma faculdade de medicina. Como não tem? Tem. Ele já visionário, né, de certa maneira, tem, sim. Já despertou. E daí a Faculdade de Medicina, que o Dr. Antônio Garcia, um ícone.
um ícone não apenas na medicina, mas na cultura, tanto que hoje Geral. tem esse movimento cultural Antônio Garcia, que você faz parte graças a... Ele era um poeta, ele escrevia, era compositor, quer dizer, ele era médico, mas Mas ele tinha esse traço do humanismo, né? Da humanismo. sensibilidade para com o coletivo. Uma das características, acho que é um dos caras que mais, assim, que representa o altivo espírito hipocrático, Isso, né? De Hipócrates, Isso, né? Porque realmente ele era versátil, né? Um cara multifacetado. Quer dizer, e a gente precisa conhecer essas pessoas, né? Claro, o Antônio Garcia é um homem que é divulgado, as pessoas falam, mas a gente precisa conhecer mais um pouco. E é esse trabalho que você tem procurado desenvolver, né? Com certeza, Fran. Eu acho que a gente daqui a alguns anos, acho que não é a longo prazo, a gente vai conseguir suprir essa lacuna. Eu mesmo eu tenho esse empenho, quem me conhece sabe que eu busco sempre publicar semanalmente, né, artigos de caráter biográfico, porque eu acho que depois das redes sociais a gente tem essa via de divulgar de maneira mais ampla esses personagens, essas figuras que merecem ser exaltadas de maneira contínua. Igor, uma coisa que eu percebo muito em você é que você é um rapaz está sempre presente. Lançamento de livro, tudo que se refere à sociedade não poderia ser diferente. Você está presente, você está vendo lá, tanto para prestigiar a pessoa que está fazendo aquele evento, quanto também para aprender, né? Sem dúvida, sem dúvida. É porque o pessoal tá brincando também comigo. Diz que eu não perco um evento, uma ocasião, mas é porque realmente é uma via de acesso. Como você vai perder uma ocasião se você é sociólogo? Sem dúvida. Né? E a gente tem essa outra lacuna também. Por exemplo, a gente faz várias pesquisas em âmbito acadêmico, mas eu percebo que há um certo distanciamento para divulgar com a sociedade. Eu, por exemplo, fui um dos primeiros. Tem vários professores que faziam isso. Mas assim, eu como estudante, ainda como mestre, né, já na época quando eu me formei ali, quando eu concluí o mestrado, eu tive essa ideia, porque não adianta a gente fazer tantos trabalhos, tantas pesquisas e ficar na estante. Na estante. E você ficar sentado em casa, Murilo Melins, que você foi recentemente ao lançamento do livro dele, lançou um livro. Não, você foi lá prestigiar Murilo Melins. Com certeza. E lá você encontrou grandes personalidades, exemplo de Albano Franco, que a gente falou agora há pouco, né? Sem dúvida. Então, você prestigiou o livro de Murilo, que é um autodidata, né? E eu não estou prestigiando somente Murilo, né? Eu estou prestigiando um capítulo importantíssimo da nossa história. Isso. Porque realmente é um cronista dos mais brilhantes, né? Pois e a gente tem que saber valorizar essas pessoas. Deixa eu lhe contar uma curiosidade sobre Murilo Melins. Murilo Melins foi um homem da noite. Né? Ele frequentava os cabarés do passado. Né? Exemplo, boêmio, né? Boêmio, exemplo que ele gosta. Era. Exemplo do Miramar e outros. Então, quando Murilo resolveu escrever, ele me disse isso, ele pegava o perfume daquela época, um perfume dos cabarés do passado, passava no corpo, pegava na mão, começava a sentir aquele perfume, botava na vitrola um disco com aquelas músicas que tocavam, e a partir desse momento vinha a inspiração, não inspiração, porque ele não escreve romance, ele escreve história. E ele lembrava daquelas coisas que aconteciam e botava isso no papel. Fantástico. E foi bom você mencionar isso, Fran, porque eu fiz questão de dizer a ele lá no lançamento que ele tem aquela áurea proustiana. É um Marcel Proust de Sergipe, porque ele faz esse resgate do nosso tempo perdido, mas que ele acha em suas memórias, né? Uma memória fotográfica, né, por sinal. E você talvez não tenha ideia do quanto bem você fez a Murilo a dizer isso. Porque o Murilo é um homem com 90 e poucos anos, em atividade, escrevendo. Né? Aí vem você que é um garoto e diz, Murilo, ele ficou realmente emocionado. Fica. Foi um encontro que qualquer ser humano inesquecível para mim. Nós somos humanos e você conhece bem o ser humano, o estudo da sociedade. A sociedade é composta por seres humanos. Né? Não, e tudo começa pela gente, pelas nossas ações, isso, né? E quando a gente presta essa deferência a essas pessoas que merecem todo o nosso reconhecimento, eu acho que é o primeiro passo para que a gente se desenvolva como pessoa, né? Como cidadão atuante. Existe uma frase antiga que se tornou até já lugar comum, mas que não é, que diz assim, o homem é produto do meio. Enquanto sociólogo, você também acredita por aí? Acredito, França, acredito. E tem um grande escritor, o Ortega y Gasset, que ele fala, eu sou eu e o ambiente que me cerca, né? Sim. Vai nessa linha que você bem ressaltou. Eu acho que a gente tem que fazer do nosso ambiente, ali mesmo com as intempéries da vida, a gente tem que transformar isso em força que nos faça realmente progredir, no sentido de contribuir de maneira coletiva. Eu acho que isso é
é o mais, é o basilar, realmente é o que faz a gente evoluir como ser humano. O ministro Carlos Brito, do Tribunal do TC, né? O ministro Carlos Brito diz o seguinte, num dos poemas dele: o homem é produto do meio e o menino é produto do seio. Grande poeta, Grande poeta. Um cara fantástico. Inclusive falei com ele semana passada, França, realmente me parabenizando pelos trabalhos, sabe a honra, né, que eu fiquei. Você recebeu parabéns do ministro Carlos Brito? Ser humano extraordinário, porque eu disse a ele, o diferencial do senhor é que você não fica apegado à letra gélida das leis. Sim. Você consegue fazê-la sensibilizar. Então, isso para um jurista, realmente, o cara é sem palavras. Ele, jurista, foi ministro e juiz, consequentemente, né? Porque ele foi ministro supremo, foi presidente do Supremo. Não é qualquer um não, França. Não é Sérgio Pano, né? É um cara que... Mas ele vai para a poesia. Ele vai para a poesia, ele escreve coisas lindas, ele bota o sentimento dele naquilo que ele escreve, né? E claro que você acompanha isso. Não, fica embevecido. Ele disse que o que gostou mais do meu artigo foi isso, que ele disse que percebeu que eu consegui mostrar esse lado mesclado dele, né? Como jurista, que a gente pensa que são homens muito austeros, né? Que não vai ter essa perspectiva mais poética, mas está aí Carlos Brito, um exemplo disso, né? É porque eu acho que muito mais do que o fato de ter sido ministro do Supremo, o que marca Carlos Brito também é esse lado poético dele, né? Essa emoção. Sem dúvida, ele consegue transformar o tribunal, né? Não é naquele âmbito que a gente tem, né? A gente sempre tem essa ideia do tribunal como aquele âmbito frio, né? Antártico, mas ele consegue trazer essa questão do acolhimento humano. E você, me dizendo isso, você me lembra de uma coisa que está acontecendo aqui no nosso tribunal, feito pelo conselheiro Carlos Pina. Ao transformar, quando ele criou aqui hoje, está retornando a sexta em sexta cultural. Ele traz a humanidade para dentro do tribunal. Com certeza. E o Dr. Carlos Pina, que faz questão também, outra pessoa, um ser humano extraordinário, né? Um monumento que anda. Ele costuma utilizar essa expressão até com o nosso amigo Dr. Francis Hollenberg. Sim. Mas eu utilizo também para ele, porque o Dr. Carlos Pina realmente é um amante das letras, né? Apesar daquela aparência às vezes austera, né? Sisuda que as pessoas, mas é de um coração enorme. É um grande juiz. Com certeza. É um grande juiz, mas um juiz humano. E sobretudo um homem das letras, né? letras. Um paradigma. Ele criou aqui no Tribunal de Contas a Sexta Cultural, onde ele tem lançamento de livros, traz artistas, exposições, né? cineastas, né? Enfim, é um homem que ele humanizou o Tribunal de Contas do Estado. Sem dúvida. É um divisor de águas. O Dr. Carlos Pina sabe transitar entre aquela perspectiva gélida e a perspectiva mais sensível. E eu acho muito bom quando a gente fala isso, porque a pessoa quando está ouvindo em casa, está vendo, olha, isso aqui é um juízo, o cara só está se preocupando em condenar, em julgar. Aquela coisa racional, né? É Pina, números. Brito, é não sei o que, esses caras só estão pensando em não é. Mas não é isso. É realmente fantástico, França. Né? É bom você destacar, porque são pessoas que nos demonstram na prática que dá para conciliar o homem das leis, o homem das letras e o homem dessa sensibilidade, né? Perante a poesia que é a vida. Igor, meu amigo, é o seguinte, a gente tem assunto para mais 2 dias de conversa, né? Mas eu gosto sempre de terminar as nossas entrevistas com aquele gostinho de quero mais. Então, eu gostaria muito de agradecer a você por ter vindo conversar com a gente. Se tiver mais alguma coisa a acrescentar, por favor, fique à vontade. Não, eu realmente quero agradecê-lo de coração, França. Não sabe como eu fico emocionado de estar com você aqui. Somos amigos, graças a Deus. Somos já colegas, amigos de admiração mútua. Não de agora, né? Não, já de tempos. A gente teve uma certa afinidade de almas, com certeza, né? E realmente eu só tenho a agradecê-lo. Dizer que o que eu mais desejo é continuar servindo a toda a sociedade sergipana. E vai continuar por muitos e muitos anos. E dizer que ainda resgatar um pouco, quando a gente falou sobre a obra do Dr. João Alves. Sim, por favor. Porque uma questão interessante que quando eu pesquisei sobre ele, foi que na maioria dos livros ele deixava essa epígrafe de dizer que as obras dele, tudo que ele fez, ele queria que germinasse numa pessoa assim da juventude sergipana, para representar, né, a política de uma maneira honesta, de uma maneira proba, que tanto ele fez e que tanto ele desempenhou e legou para todos nós. Então, acho que isso é interessantíssimo. E resume um pouco da nossa conversa aqui, que é germinar na nossa juventude esse espírito de senso coletivo e de cultivar, né, a integridade acerca da nossa sociedade aqui sergipana, né, especificamente. Então, acho que é nessa linha
E só lhe agradecer, gratidão, que a gente continue seguindo em frente e que seja o primeiro de muitos encontros. Com certeza será. Então, eu gostaria só de pedir a você que está nos vendo agora, está em casa nos vendo, o seguinte: você dá um like se você gostou dessa nossa conversa com o Igor. Você siga aqui o nosso YouTube. Se você não está seguindo ainda, você siga, dá um like. Sugestões. Eu gostaria de ouvir aí fulano, cantor, pintor, sei lá quem foi. Eu gostaria de assistir nesse programa. Faz isso pra gente, que você vai nos ajudar e vai fazer conosco esse programa, né? Como esse programa tão fantástico que a gente acabou de fazer com o Igor, que é uma pessoa que engrandece muito o nosso estado, que tem se dedicado muito a mostrar para nós sergipanos quem somos nós sergipanos. Esse é o objetivo, não é, Igor? Sem dúvida, sem dúvida. O que faz a gente cultivar esse espírito de sergipanidade, né? O que é que nos faz ser sergipanos diferentes assim no Brasil, né? Como um exemplo de pessoas dignas, acolhedoras e responsáveis. Ok, muito obrigado e até a próxima. Obrigado.